somente em 1980, quando se tornou vice-presidente executivo, é que ele teve uma certa autonomia para mudar a liga de vez. Essa autonomia fez com que ele fosse nomeado comissário da liga em 1984. Curiosamente, Stern se tornou comissário no mesmo ano em que Michael Jordan começou a jogar pela liga. Constatando que havia um enorme descaso com a liga, tanto por parte dos comandantes como por parte dos jogadores e times, Stern pensou em como tornar a liga mais atrativa para os espectadores, mais competitiva e interessante para os jogadores e mais lucrativa para os donos de times e para a própria liga. Nesse sentido, a primeira medida foi estudar uma espécie de padronização para a liga, a começar pelos jogadores. Enquanto a maioria dos jogadores estava envolvida com drogas e até mesmo associada ao tráfico, Stern implementou um rigoroso controle antidrogas. Os jogadores deveriam passar por testes de droga regularmente, e caso o teste apontasse positivo, o jogador seria suspenso e não poderia participar dos jogos da liga. Além da droga ser um problema comportamental para os atletas, em alguns casos o jogador poderia ter o desempenho impulsionado pelo uso de algumas substâncias ilegais e desde então ilícitas para a liga. A medida foi efetiva desde o início, barrando até mesmo um dos grandes astros da época, Bernard King, jogador do New York Knicks. Ainda a respeito da conduta dos jogadores, a liga pouco a pouco foi criando novas determinações a respeito das obrigações dos jogadores para com a NBA. Até mesmo um código de vestimenta foi introduzido com o passar dos anos. Fato que irritou muitos jogadores, que acusaram a liga de discriminação. Porém, o objetivo era simplesmente criar uma espécie de uniformidade entre os jogadores do início ao fim do espetáculo. No campo financeiro, a NBA limitou o pagamento dos salários dos jogadores, com o objetivo de manter a competitividade entre os times da liga e também para ajudar no controle das finanças das franquias. Na ocasião, 18 das 23 equipes estavam em sérias dificuldades financeiras. Várias franquias tinham dificuldades recorrentes, fruto principalmente de gastos desmedidos ou irresponsáveis. E a partir dali, haveria um teto para o pagamento máximo dos salários dos jogadores. No campo burocrático, uma série de padronizações foi implementada, com novos regulamentos e uma série de exigências para os times. A ideia fundamental era que todos os times da liga, e também seus jogadores, se enquadrassem em um padrão rígido que transformaria o campeonato em algo mais sério e profissional. Apesar das novas regras mais duras, Stern valorizou também os jogadores da liga. Após conversas com os jogadores e seus líderes, o novo comissário prometeu que o comprometimento dos atletas para com a liga seria recompensado. Meu objetivo é que vocês sejam muito bem pagos. Para isso, vocês só precisam ser vistos. Hoje em dia, não são, mas vamos mudar esse quadro. Com essas alterações, houve também a criação de uma espécie de empacotamento da liga, para que ela pudesse ser comercializada para as emissoras de televisão. Além de organizar os times e endurecer as regras, Stern tornou a NBA um produto vendável para a entrada de novos patrocinadores e para a exploração comercial dos jogadores e da própria liga em si, desenvolvendo uma imagem que de fato a NBA era um produto sério, assim como todos aqueles que nela estavam envolvidos. Para tanto, ele criou um departamento de marketing para a liga, que contou com a contratação de mais de 50 profissionais em apenas 2 anos. Este pessoal foi distribuído em áreas estratégicas de inteligência de mercado, time comercial, métricas, relacionamento com patrocinadores e marketing direto. Essa nova estrutura visava aumentar o valor percebido da NBA e foi importante para que a empresa encontrasse novas fontes de renda. Rapidamente, a NBA começou a explorar a rivalidade entre os jogadores Magic Johnson, do Los Angeles Lakers, e Larry Bird, do Boston Celtics. Uma rivalidade que vinha desde as competições universitárias e colocava em lados opostos dois jogadores antagônicos. De um lado,
Bird, um atleta branco, tímido, que jogava por um time da Conferência Leste, que representava os estados provenientes das 13 colônias originais dos Estados Unidos. Do outro lado, Johnson, um atleta negro, carismático, midiático e que representava a outra conferência, a Oeste, que tinha os demais estados americanos, como a Califórnia. A rivalidade fazia com que os espectadores criassem diferentes tipos de laços com os jogadores. Se hoje existem jovens que brigam pela rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo no futebol, na época eram os dois astros que movimentavam as discussões dos amantes do basquete. Essa dualidade fez com que a liga tivesse seus primeiros grandes chamarizes, abrindo as portas para que os ídolos do basquete fizessem parte do imaginário dos norte-americanos. Aumentando o valor da liga com novas regras, uma rivalidade forte e um novo produto a ser vendido, Stern fez com que a NBA fechasse ano a ano novos contratos, com valores cada vez mais expressivos. Dessa forma, ele conseguiu convencer as emissoras norte-americanas a transmitirem em tempo real as partidas. Até então, uma raridade conferida somente para o beisebol e para o futebol americano. Além disso, Stern argumentava que a preparação para as transmissões era igualmente importante e que a televisão deveria usar os melhores momentos de cada partida como uma espécie de anúncio para as partidas seguintes. Para ele, quando um telespectador assistia a um lance bonito de uma partida anterior, ele poderia ter o interesse em assistir a partida seguinte em tempo real naquela emissora. Somado às inserções pontuais na programação com os melhores momentos, Stern e sua equipe criaram o programa NBA Action, um programa que era especializado em passar os melhores momentos das partidas da liga. A ideia era: highlight é marketing. Melhores momentos são marketing. As pessoas começam a conhecer o nosso produto assim. Depois, elas assistem às partidas. A campanha deu certo e fez com que a audiência dos jogos da NBA aumentasse ano após ano. Reunidas, as modificações dentro e fora do jogo fizeram com que os direitos de transmissão da NBA fossem vendidos para redes tradicionais dos Estados Unidos, como CBS e depois para NBC. Recentemente, os direitos foram vendidos para a TNT e para a ABC. Além disso, Stern e sua equipe criaram dois logos para a NBA ao longo dos anos: It's Fantastic, isso é fantástico, e I Love This Game, eu amo esse jogo, tornando o basquete e a NBA novamente atrativos para o público americano e aumentando os índices de audiência e os valores de arrecadação com direitos de transmissão dos jogos da liga. Stern também decidiu ir mais além e romper uma barreira que até então não havia sido rompida por nenhum esporte estadunidense: a internacionalização do esporte. O magnata acreditava que o basquete, apesar de não ser o esporte mais popular entre os americanos, tinha uma enorme aceitação em todo o mundo, principalmente por ter menos regras e por já ser um esporte aceito na América Latina, na Europa e em alguns países da Ásia. Vislumbrando os estrangeiros como possíveis consumidores da NBA, Stern decidiu tentar popularizar a NBA em todo o mundo, e para isso arquitetou um projeto ambicioso e aparentemente arriscado. Com a consolidação do produto oferecido pela NBA, com times competitivos, jogadores idolatrados pelo público e uma série de padronizações dentro do espetáculo, o pacote televisivo poderia ser bastante interessante para qualquer emissora internacional. Mas, ainda assim, havia o risco de uma rejeição por parte do público local em relação ao basquete. Pensando a longo prazo, Stern decidiu minimizar os riscos das empresas que aderissem ao projeto de expansão internacional da liga e vendeu os direitos de exibição a preços absolutamente irrisórios. Para a televisão argentina, por exemplo, o primeiro contrato entre a NBA e uma emissora local foi de apenas $2.000 anuais. Curiosamente, os primeiros jogos exibidos no país portenho influenciaram Manu Ginóbili e Luiz Scola, dois jogadores argentinos
que anos depois brilhariam nas quadras da NBA. No Brasil, houve uma parceria nos mesmos moldes, e os primeiros jogos da liga, que foram transmitidos no Brasil e no início da década de 90, contaram com a transmissão da Rede Bandeirantes em TV aberta, com narração do lendário Luciano do Vale. A estratégia predatória deu certo, e ao longo dos anos posteriores, o valor foi aumentando cada vez mais, e a NBA se tornou um produto internacional e a referência mundial no esporte, sendo o primeiro esporte americano a desbravar o mercado internacional.